Fala, meus amigos, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Hoje temos mais um convidado muito especial, professor Rony Charles. Já estamos aqui para iniciarmos mais esse debate sobre licitações e contratos. Essa aqui é a nossa 22ª live durante esse período de Covid, de quarentena. Professor Rony, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Os. Tudo bem? Como vai? Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Estou honrado. Outros não, grandes participaram aqui. Eu já cheguei a bisbilhotar e ver algumas lives sempre muito bem conduzidas. Parabéns mesmo por essa iniciativa de estar transferindo conhecimento, trazendo debatedores para falar sobre licitações, contratações públicas, sempre de uma forma muito qualificada. Parabéns mesmo pela iniciativa. E é interessante, né? Todo esse movimento do Covid, o confinamento, nos trouxe essa experiência. Um grande número, um enorme número de lives, sempre transmitindo conhecimento, boas ideias, boas práticas, atualizando, né? Então, gratuitamente, muito conteúdo de qualidade sendo transmitido aí. Então, parabéns para quem tem esse tipo de iniciativa como você. Acho que isso é muito importante para todo mundo, né? Transmitir conhecimento é bom para todo mundo. Maravilha. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande ter a sua ilustre participação. Acredito que todo mundo que lida e trabalha com licitações conhece bem o trabalho do professor Rony Charles, que é advogado da União, professor de licitações e contratos, palestrante dos grandes eventos aí no cenário nacional. E hoje ter a sua participação aqui compartilhando a sua experiência é algo muito agradável. E essa temática que a gente escolheu aqui, acredito que vem ao encontro desse momento em que estamos passando, embora a União, os estados tenham, de alguma forma, tomado várias medidas, realizando muitos esforços, muito empenho para enfrentamento do Covid, eu tenho percebido que os municípios, né, afinal são 5.570 aqui no nosso país, eles estão na linha de frente, eles que estão no contato direto com a população, e essa nossa temática de licitações municipais e os desafios do Covid, acredito que pode agregar bastante segurança jurídica, principalmente para os servidores municipais e para as empresas que atuam. Eu vi que a Receita Geral da União ela emitiu um Verdade. parecer jurídico sobre antecipação de pagamento. Inclusive, o parecer foi assinado pelo próprio amigo Rony Charles, e gostaria que você fizesse uma breve reflexão sobre esse momento em que nós estamos passando e sobre esse tema tão polêmico que é a questão da antecipação de pagamentos nas licitações públicas. Eu costumo usar uma expressão, meus alunos sabem bem, que é poita, né? Para chamar, identificar todo, às vezes, conhecimento que teve um motivo, ou percepção, ou compreensão, ou dogma foi criado num determinado momento por alguma razão, mas as situações mudam, novos desafios surgem, o entorno muda da própria sociedade, a realidade muda, e muitas vezes as pessoas presas àquelas rotinas passadas, né? Aquelas poitas. Eu estava uma vez numa estatal e fui apresentado essa expressão por um militar da Marinha, né? Ele comentando, me contou a história. Eu dei um treinamento sobre a lei das estatais e ao final ele me chamou para almoçar e disse: olha, eu estou muito feliz porque, como você sabe, a lei das estatais tem um regime novo, muito moderno, muito interessante, e muitas estatais ainda regulamentam olhando para 866. E ele me disse: olha, eu estou lembrando, gostei muito, eu vi que nós estávamos sendo conservadores, precisamos adequar a nossa regulamentação à nova lei, e você me fez lembrar o período de Marinha. E eu disse: por quê? Ele falou: porque nós na Marinha, quando treinamos na academia, nós aprendemos tudo na teoria, né? Tudo que está lá no manual. Mas quando nós vamos para o mar,
ele é cheio de contingências, de novos desafios, né? De imprevisibilidades, né? De situações novas que não estão no manual. Então, é muito comum que o marinheiro de primeira viagem, ele trave diante de uma determinada imprevisibilidade, de alguma medida que não está no manual, e ele não sabe o que fazer. E aí, segundo ele, há uma expressão na Marinha que é solta a poita. Quer dizer assim, olha, Tiossi, solta a poita, você tem que resolver, o problema está ali, não importa se está no manual. Pô, você não está mais na academia. Então, o agente público, ele tem muitas vezes que soltar a poita, ele tem que perceber que a realidade está diferente, que aquela rotina criada para uma outra situação, para um outro momento, não se configura agora e tentar pensar fora da caixa e criar outras soluções. Nas licitações nós temos muitas poitas, porque as licitações públicas, as contratações públicas em geral, elas convivem com dois ambientes muito diferentes. Um ambiente muito estático, que é o das licitações, da normatização, das regulamentações, da nossa Lei 8666, que é de 93, e um mundo extremamente dinâmico, que é o mercado, notadamente o mercado, e a própria vida em sociedade. Para a gente ter uma ideia, a nossa lei é de 93, 92, copiou a plataforma do decreto de 86, e se a gente for ver, naquela época, 86 ninguém usava internet aqui no Brasil, né? 93 já se usava, mas não com tanta pujança. Não existia Facebook, não existia Instagram, não existia Twitter, não existia Comprasnet. O mundo era diferente. O mundo era diferente. As contratações eram diferentes. A gente comprava por smartphone. O mundo mudou muito. E a gente continua com as velhas rotinas. E no caso da antecipação de pagamento, que é uma dessas poitas, temos várias outras nas licitações, ela é muito criada em cima de falsas verdades. E me permita até... É porque é um tema que eu tenho falado tanto que eu já estou me empolgando nele e estou falando demais já. Mas vamos lá. O que é que o pessoal levanta para dizer que não pode ter antecipação de pagamento? Eles falam lá, Lei 4.320, acho que é artigo 62, 63, né, que fala sobre a liquidação. Por quê? Porque está lá, eu não estou com o texto aqui, de cabeça eu não vou lembrar exatamente o texto, mas que fala que tem a demonstração, o texto fala mais ou menos o seguinte, acho que é parágrafo 2º do 63, fala, para as aquisições e serviços fornecidos, o CAPT não fala isso. O CAPT não faz essa remissão. O parágrafo 2º faz remissão a serviços fornecidos e aquisições, né, imagina-se entregue, deve ser comprovada, aí cita contrato, nota de empenho e a nota fiscal. Né? Acho que é isso, nota fiscal. Ora, claramente não é ter as três, porque contrato e nota de empenho tem muitas. A nota de empenho é substitui o contrato. Eu estou escrevendo, o professor Anderson Pedra e o professor Rafael, eles me deram a honra de escrever comigo um artigo que a gente, essa semana, ainda publica, justamente sobre antecipação de pagamento. Né? Tentar até depois, se for possível, divulgar também no seu portal, que é muito, muito requisitado, muito visto. Né? A gente mostra que, olha, se for lido o texto de maneira correta, e é um texto que é a mesma coisa desde o Código de Contabilidade, na década de 20. Né? Veja como o mundo mudou. Se a gente interpretar aquilo corretamente, vai se perceber que eu posso ter uma regra contratual que defina pagamento antecipado, e este contrato, já que os documentos são alternativos, né? Não são todos eles, são cumulativos, são alternativos, este contrato ele já é um instrumento comprovador, justificador da liquidação do pagamento. Né? Isso a gente já supera o dogma normativo que é dado na Lei 4.320. Vamos para o 866. Aí o pessoal diz, lá no artigo 40 tem um dispositivo que fala que para ter antecipação de pagamento tem que ter desconto. É falácia. Esse dispositivo tem que ser interpretado sistematicamente. O que é o artigo 40? O texto da lei que fala sobre as cláusulas de um edital. Então, o que é que a lei diz lá naquele, acho que é inciso 14, a linha C ou D? O que é que a lei fala? Ela diz o seguinte, que se você for prever a possibilidade de antecipação de pagamento, você tem que ter a previsão também de desconto. Então, antecipação de pagamento,
tem que ter previsão de desconto. Isso onde? No edital. Por que isso, Tiossi? Porque nós estávamos em 93. A inflação em 93 foi 1.200% no ano. Em 92 foi 800, eu acho que foi 800 em 93 e 1.200 em 92, eu não lembro ao certo. A inflação era estratosférica. Nós tínhamos uma média mensal de inflação acima dos 20%, a média de 20% a 30% por mês. Então, num ambiente desse de inflação, se eu contrato Tiossi para construir um hospital em 2 anos, e Tiossi me entrega com 2 meses de antecipação, se eu pagar o valor combinado para 24 meses, com 2 meses, com 22 meses, eu vou estar pagando a ele quase 50% a mais do valor. Porque a inflação era altamente corrosiva e, obviamente, a empresa, quando olhava o cronograma no edital, ela fazia conta da perspectiva de inflação para botar seu preço. Ora, por isso a lei tem uma regra óbvia que nesse período de inflação, se eu estou prevendo que eu vou pagar com 2 anos e eu antecipar o pagamento, eu tenho que dar o desconto para tirar esse período inflacionário, o que é totalmente correto, legítimo, adequado. Outro dispositivo da Lei 8.000, vejam que isso não tem nada a ver com realizar uma contratação direta com antecipação de pagamento, ou a possibilidade de definir que o meu edital vai ter antecipação de pagamento. É interessante que tenha, se for vantajoso para a administração. Outro exemplo, o artigo, artigo 65 da Lei 8.066, quando fala de alteração contratual, aí sim ele fala na vedação antecipação de pagamento. Mas o que o pessoal tem que perceber é que a vedação, a antecipação de pagamento é uma vedação à alteração contratual para antecipação de pagamento. O que foi que o legislador quis aqui estabelecer? Nesse mundo inflacionário, com quase 30% de inflação ao mês, eu não posso contratar Tiossi para me entregar um produto daqui a 1 ano. Contratar Tiossi não, né? Lançar uma licitação dizendo que eu vou pagar X para alguém me entregar daqui a 1 ano, Tiossi ganha a licitação, e como ele é legal, ele é gente boa, você, não, Tiossi, vamos alterar o contrato consensualmente e estabelecer que o pagamento não vai ser com 12 meses, vai ser com 6 meses. A lei veda isso. Por um motivo, vinculação ao instrumento convocatório, e porque isso seria uma quebra da equação econômica. Já que, em tese, Tiossi ganhou a licitação projetando o prazo 12 meses para receber a sua remuneração, justa remuneração, e antecipando esse pagamento, eu estaria gerando benefício a ele. Veja que essa hipótese de vedação de 65 é quando justamente eu não tenho a previsão de antecipação com desconto do artigo 40. Porque se eu tiver, eu não preciso alterar o contrato. É só executar o edital. Eu não preciso alterar. Quando eu não tenho esta regra 40, é que eu precisaria de alteração. E aí o legislador, corretamente, tratando sistemicamente o tema, disse assim, olha, aqui, se não tiver essa regra com desconto, você não vai poder fazer essa alteração consensual. Então, não existe um impedimento na Lei 8.666 e, na nossa opinião, também na Lei 4.320, à antecipação de pagamento, ou pagamento antecipado. Aí vem a pergunta, Rony, quer dizer que você acha que tem que pagar antecipado? Não. Eu acho, inclusive, que na grande maioria das contratações públicas, o pagamento deve ser a posteriori. Agora, eu não posso ser inocente de imaginar que a administração não paga por isso. Não paga por isso. A administração, obviamente, paga a mais quando ela paga a posteriori. Por quê? Porque o que é ou não, o que é o pagar antecipado ou o pagamento postergado? É simplesmente a transferência de risco, ação de risco. Se, por exemplo, eu vou contratar vou contratar Tiossi, digo, Tiossi, mas eu só vou pagar depois que você prestar o serviço. Aí você está dizendo, puxa vida, eu estou assumindo aqui um risco, que é eu prestar o serviço a Rony não me pagar. É um risco. Esse risco entra no seu preço. Esse risco vai fazer parte da sua precificação. Possivelmente você vai aumentar um pouco mais o risco, aumentar um pouco mais o preço para poder arcar com esse risco. Se a gente fizer o inverso, não, Tiossi, eu pago antes de você executar o serviço, eu é que estou absorvendo esse risco, né? Que eu posso pagar e Tiossi não executar o serviço. Isso, em tese, eu vou tentar utilizar como argumento para pagar menos, já que eu estou fazendo antecipação de pagamento. Então, pagar antecipado ou pagamento postergado nada mais é do que uma alocação de determinado risco contratual.
Como a administração pública ela sofre muito com aquilo que os economistas falam, né, do dilema, da agência, eu acredito que, via de regra, é melhor que ela pague postergado. Por quê? Porque ela tem dificuldade de escolher o contratante. Como ela tem dificuldade de escolher o contratante, é uma boa medida de resguardo pagar a posteriori, pagar apenas depois da execução. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que nós estamos vivendo num período de exceção. Além de que existem alguns mercados específicos que o pagamento a posteriori não funciona. Por exemplo, eu não posso comprar seguro e deixar para pagar depois. Não faz sentido. Contratar, por exemplo, vou pagar uma pós-graduação para um agente público da minha organização. Eu vou esperar ele terminar o curso para pagar? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Então, a administração pública tem que perceber, primeiro, que não há impedimento legal. Segundo, que na verdade eu estou fazendo alocação postergado ou antecipado. E, embora eu ache que, via de regra, é melhor para a administração pagar postergadamente, quer dizer, após a execução, eu não posso transformar isso numa regra absoluta. E a gente está vivendo um momento de exceção em que isso está ficando muito claro, muito nítido. No momento em que o mundo todo quer comprar, respirador, quer comprar máscaras, quer comprar álcool gel, quer comprar EPI para os seus médicos, para suas equipes de enfermagem. E, pessoal, não é ilusão. Se a gente não comprar isso, vai faltar. Se os médicos não tiverem proteção, eles não vão poder trabalhar, porque senão eles vão ser infectados com Covid. Então, eles precisam minimamente... Eles já são heróis, que merecem aplausos todos os dias por estarem na linha de frente dessa batalha. Imagine estar na linha de frente dessa batalha sem uma mínima cura. Então, a gente tem que garantir o EPI para eles, é o mínimo. Só que o mundo todo está querendo esse bendito EPI. Não tem fornecedor suficiente para o mundo todo. E aí vamos imaginar, o fabricante chinês, que já é enjoado para importar, a China agora, inclusive, reduziu. Né? Nem todos os fornecedores chineses podem vender esses EPIs relacionados ao Covid. Já tem uma restrição, ela exigiu uma certa certificação. Então, eu já tem uma dificuldade, porque não tem fornecimento para todo mundo. Não tem fornecedor suficiente para todo mundo. O Brasil vai pegar e manter a sua arrogância, a sua burocracia, vai continuar mantendo-se arrogante e dizendo, olha, chinês, é o seguinte, eu só pago aqui no Brasil, e aí você espera 30 dias, manda a nota fiscal, espera os 30 dias que eu te pago. Aí o chinês, olha lá, americano mandando o avião, pagando antes de chegar, europeus pagando antes de chegar, ele olha para o brasileiro e diz, pô, esse país que vai certamente entrar em crise fiscal daqui a pouco, que a arrecadação tributária está reduzindo muito por conta da crise, esse país que está com risco de entrar em recessão econômica, eu vou assumir esse risco? Eu vou vender para o americano. E o pior dos mundos para a gente é ficar sem esses EPIs. E os médicos, como aconteceu em alguns outros países, ameaçarem parar o serviço, e não seria injustificável, né, diante da ausência de proteção. Então, me desculpa falar tanto num único ponto, mas é algo que precisa ser batido. É lamentável que não tenha saído o MP ainda para deixar seguro o agente público para fazer esse pagamento antecipado. Sinceramente, é lamentável. É lamentável. Eu não quero dizer que sempre tem que ser feito pagamento antecipado. Eu repito isso, reitero, para que ninguém me interprete mal. Nas contratações públicas, nós devemos pagar a posteriori. Por quê? Porque só pode a posteriori? Não, é porque é uma alocação de risco que é melhor que eu deixe para o contratado. Eu não vou me iludir. O contratado vai cobrar esse risco, ele vai aumentar o preço dele. Mas é melhor que fique contratado em regra. Mas nem todas as vezes. Diante de um mercado, clara redução de oferta, a administração pública assumir esse risco pode ser muito interessante do ponto de vista econômico, porque ela vai, inclusive, ampliar a oferta. Imagina, se ao invés de a gente ter estados e municípios aí, o Estado, os órgãos policiais tomando, através de requisição administrativa, os materiais de pequenas fábricas, de pequenas farmácias, de pequenos fornecedores. Eles fazendo isso, a fábrica para de produzir, a farmácia para de buscar importar, e aí a gente não vai ter mais ninguém de quem tomar daqui a pouco. Agora imagina se ao invés disso, o gestor mais econômico do direito diz, não vou fazer requisição administrativa.
vou colocar um preço bacana, bom, de acordo com o que eu estou vendo que está sendo preço de mercado. Porque não adianta o Estado querer dizer o que é preço justo. Preço é algo extremamente dinâmico, que depende, inclusive, do custo de oportunidade. Então, o Estado coloca um preço bacana, bom, e diz assim, ó, e paga antecipado para quem me fornecer EPI. Meu amigo, vai ter pequena fábrica que faz, sei lá, aspirador de pó, convertendo seu maquinário para respirador. Vai ter fábrica que trabalha com, sei lá, lingerie, fazendo máscara, fazendo EPI. Por quê? Porque eles vão ver nisso uma oportunidade, um estímulo. E aí a gente amplia a oferta. Se a gente amplia a oferta, controla o preço. Então, o gestor público ele tem que entender um pouco de análise econômica, pelo menos, né? Não propriamente da economia, mas de análise econômica. E parar de querer ser autoritário para saber dar os incentivos, os estímulos adequados que o mercado reage. Aliás, todo mundo reage de acordo com os estímulos e os incentivos que lhes são dados. Né? O mercado não é diferente. Muito bom, Rony, uma verdadeira aula. Acredito que essa contextualização que você fez em relação à Lei 4.320 de 64, a própria 8.666, a origem desse artigo específico tratando da antecipação de pagamento faz todo sentido para demonstrar e revelar que, de fato, os tempos são outros, a legislação ela é antiga e ela não é capaz de suprir as atuais necessidades. Né? Inclusive, se o próprio PL 1292 ele for eventualmente sancionado com seu atual texto, e caso ocorra uma nova pandemia similar a essa do Covid-19, também não será suficiente. Então, o PL 1292 já é uma lei que ela acaba olhando para o passado, né? É um outro tema que demandaria muito tempo para a gente tratar aqui, mas ele perde uma grande oportunidade. Porque o que eu tenho percebido é que existem alguns pontos na legislação em que são tidos como regras e como se fossem cláusulas pétreas ou como se não demandasse uma interpretação sistêmica, uma avaliação nos termos da LINDB, de acordo com a realidade e as dificuldades do gestor. E eu vejo também uma divergência entre setores da própria administração. Por exemplo, vem o departamento jurídico, ele emite um parecer aprovando uma eventual antecipação de pagamento, chega no departamento contábil, ele não empenha eventualmente aquela despesa por contrariar a 4.320, a ordem da despesa, né? Empenho, liquidação e pagamento. Então, eu tenho percebido um conflito interno nos próprios órgãos públicos, inviabilizando esse tipo de ação, e aquele direito administrativo do medo. Embora nós tenhamos que os gestores públicos, principalmente nesse período de Covid-19, eles devem ser protagonistas, que eles devem tomar medidas sensatas, razoáveis, mas medidas imediatas, eu tenho percebido que esse medo, esse receio de responsabilização, ele ainda acaba prevalecendo. Ainda mais quando a gente fala em uma contratação que foge do habitual, que foge de licitações. E eu tenho percebido que a própria jurisprudência também, ela tem trazido acórdãos que a antecipação de pagamento ela é uma medida excepcionalíssima, né? Que deveriam, no instrumento convocatório, possuir cláusulas que garantam um eventual ressarcimento ou algo que garanta a execução por parte do prestador de serviço, mas eu tenho percebido uma timidez muito grande do gestor em colocar isso no instrumento convocatório ou executar esse tipo de ação. Eu tenho um exemplo que aconteceu em um município aqui, não tem relação com o Covid, mas demonstra essa situação da antecipação de pagamento. Você mencionou que existem determinados nichos no mercado que isso acaba acontecendo com frequência, como, por exemplo, a parte de seguros. E na parte de contratação de shows, de artistas, isso também é algo muito comum. O artista ele exige 50% do cachê quando firma o contrato, muitas vezes o contrato firmado há 1 ano atrás, e a outra metade antes da própria apresentação. E teve um determinado município de pequeno porte que ele contratou, efetuou o pagamento de forma antecipada, os artistas se deslocaram com toda a sua equipe, com toda a logística, estavam lá na data para fechamento do rodeio, era um aniversário municipal e aconteceu um rodeio depois do show. E o que aconteceu? Naquele belo domingo, veio uma tempestade,
a tempestade trouxe ventos fortes, chuvas fortes, derrubou todo o palco, queimou toda a sonorização, a iluminação, e os artistas não puderam se apresentar. E o que aconteceu? Eles estavam no hotel e falaram para o prefeito: prefeito, eu estou aqui, estou disponível para realizar o show, mas por um evento, uma força maior, um fato superveniente, não é possível. Né? Mas que culpa eu tenho disso? Eu tenho minha agenda já toda programada para o próximo mês, para o próximo ano, e não tem como eu realizar o show amanhã, não tem como eu realizar o show no próximo mês. Eu não tenho culpa que o município não conseguiu organizar uma estrutura adequada, não colocou o show em um eventual ginásio, ou não teve uma estrutura, né, que de alguma forma aguentasse esse vento e essa chuva forte. Então, olha só que situação o gestor ele se encontrou. Né, porque o contrato não possuía nenhum tipo de cláusula que garantisse eventual restituição. Né, e mesmo que possuísse essa cláusula, olha só que situação extraordinária também. Então, é para ver que existe isso, que acontece, e quando o gestor ele ousa e antecipa o pagamento, muitas vezes acontece esses fatos inusitados. Não. Agora, assim, mesmo que não tivesse ocorrido a antecipação de pagamento, seria devido a algum valor a ser pago aos artistas, né? Eles deixaram sua agenda, viajaram, tiveram custos. Isso os economistas chamam de racionalidade limitada, né? A gente não tem como prever todas as situações que podem acontecer numa execução contratual. Era que o contrato tivesse previsto e definisse que, por exemplo, príncipe, força maior, calamidade pública que prejudica a execução, será pago um percentual só do valor acordado, ou será pago integralmente, ou será marcado outra data. O ideal era ter essa previsão contratual. Como não tem, a melhor solução aí, a gente precisa até caminhar para isso na administração pública federal também, é a composição. É sentar e vamos definir aqui qual é a solução justa. Eu espero que avance muito para autocomposição, arbitragem. A gente tem uma lei de 2015 que é muito pouco executada, que permite justamente que você, para esses dilemas de reequilíbrio econômico, você sente e avalie, inclusive com o apoio da assessoria jurídica. Né? Você falou um ponto que é muito relevante mesmo. Então, assim, esse direito administrativo do medo, né? Essa preocupação com a punição, ela muitas vezes impede uma ação eficiente da administração. Eu estou publicando um artigo agora com o professor Marcos Nóbrega, né, que é conselheiro do Tribunal de Contas, para mim uma das referências do Brasil em análise econômica do direito. Eu não sei nem se eu posso colocar aqui, eu tenho um link. A gente vai publicar o licitante, está no site do licitante já. A gente vai falar sobre justamente um pouco do que você falou logo no início. Isso de se olhar sempre para o passado na hora de estabelecer uma nova legislação. Eu acho que uma das falhas da internet, às vezes, é o excesso de Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Então, com isso, o pessoal deixa de ter imaginação. Se a gente pega a Lei 8666, ela é copiada o Decreto-Lei 2386. Então, a gente pegou em 93 uma lei um decreto-lei do período ainda da intervenção militar, da ditadura, né, exageradamente burocrático, quando ninguém usava a internet, e copiou na década de 90, quando a gente já tinha a internet disponível. Com a pujança de hoje, mas nós já tínhamos a internet disponível. E muitos erros da 8666 têm a ver com essa utilização inadequada do diploma velho. A lei já nasceu velha. A gente vê que nesse PL, o que está no Congresso, ele é velho também. Ele usa a plataforma da 8666 fazendo alguns enxertos de ferramentas previstas nas diretrizes da União Europeia, na 24/2014 da União Europeia, na lei das estatais e no RDC, fazendo enxertos de ferramentas modernas. Mas a plataforma é do Fusquinha de 93, ou melhor, de 86, né, do Decreto-Lei 2300. Então, não pode. Pelo amor de Deus, como a gente não falar ainda hoje? Tem uma lei hoje no Congresso e não se falar em e-marketing. Quer dizer, todo mundo compra hoje. Pega um celular, o aplicativo e compra. Na Amazon, na Americanas.com,
Qualquer uma dessas, você entra no aplicativo e compra. Como é que a administração pública ainda quer ficar para contratar bens e serviços comuns, quer continuar utilizando editais, pregão, lançou um edital daqui a 8 dias, vem aqui todo mundo para a sessão da proposta, quando existem formas hoje muito mais eficientes, com redução de custo transacional, muitas vantagens para a própria administração, inclusive em relação ao controle. Então, não dá para aceitar que nós tenhamos uma lei ainda baseada numa plataforma da década de 80. Não faz sentido. O mundo todo já estava avançando, por exemplo, para marketplace público. E aí eu e o professor Marcos, a gente escreveu justamente sobre isso, né? O mundo todo está avançando e o Brasil ainda continua, nem entramos muito no debate do PL, eu acho que esse PL vai acabar sendo alterado, mas a gente colocou isso, puxa vida, a gente vai esperar quanto ainda? E eu vejo que muitas vezes o problema tem a ver com a própria poita, né? Com o conservadorismo dos nossos intérpretes, né, em relação à legislação. Tem muita coisa que não é nem culpa da 8666, foi da interpretação dada a ela. Né? Infelizmente, a gente vai mantendo. E nos municípios, e aí tentando já fazer o link com os municípios, nos municípios, a gente tem, às vezes, um problema ainda mais aguçado. Por quê? Primeiro, os municípios eles ficam muito fragilizados, notadamente aqueles de médio e pequeno porte, eles ficam muito fragilizados diante do órgão de controle externo, eles ficam muito fragilizados. Né? Muitos municípios, e a verdade seja dita, eles estão numa fase ainda de transição, porque o que, é que a gente já vê a nível federal? Os órgãos de controle recrudesceram muito o seu controle, né? Passaram a ser bem mais rigorosos nos últimos 20, 25 anos, né? E isso gerou uma grande profissionalização do serviço público. Os profissionais da área de contratações públicas, eles são normalmente bem qualificados, acima, inclusive da média. Eles são bem qualificados. Mas o que acontece? Esse movimento de profissionalização, que começou já na década de 90, no início da década de 90 a nível federal, no meio da década de 90 a nível federal, nos municípios ele demorou mais. A gente vai perceber os municípios fazendo concurso mais pós-2000. Eles começam a fazer concurso, a melhorar um pouco a remuneração. Então, o que acontece é que nós já temos hoje público qualificado dentro dos municípios, mas eles ainda estão... Nós precisamos ainda que as estruturas administrativas amadureçam. Né? As estruturas amadureçam. Por exemplo, eu vou falar um pouco sobre... A DR me permita até, né, falar, quando a gente acabar aqui, vai ter eu vou ter uma DR com o Marcos, vai falar sobre controle interno. Eu percebo muito que, às vezes, o controle interno nos municípios, e a procuradoria nos municípios, eu sou assessor jurídico também, não municipal, sou federal, sou da AGU, mas eu percebo, às vezes, uma certa crise de identidade. Às vezes o colega do controle interno ou o colega do órgão de assessoramento jurídico não consegue entender bem qual é o papel dele ali. Qual é o papel? É ficar dizendo não pode? Ou é construir solução? Qual é o papel do controle interno? É pegar e dizer, não pode fazer isso, não pode ser disso, ou é auxiliar ao aperfeiçoamento da instituição a que ele serve. O problema é que esse direito administrativo do medo, que você colocou muito bem, esse direito administrativo do medo, ele torna essa preocupação com a punição dos órgãos de controle, que, verdade seja dita, a punição é muito menor do que se alardeia. Né? Os tribunais de contas punem muito menos do que se alardeia, mas o problema é que quando eles punem 1.500 ficam com medo, ficam preocupados. Né? Obviamente, sobretudo quem é honesto, não quer levar uma multa no Tribunal de Contas. Mas o problema é que isso tem tolhido, eu acho, os bons de inovarem, de perceberem que essa solução é boa, mas eles querem se preservar. E aí o agente público, seja ele o que for, o gestor, o ordenador de despesa, o procurador, o controle interno, quando ele começa a olhar muito mais para a preservação do seu CPF do que para o interesse público a ser atendido, ele está cometendo uma disfunção. Para mim, ele está fugindo das suas competências e do dever que ele jurou, né, do interesse público que ele jurou defender. Então, é algo que tem que ser trabalhado. Não é culpa do indivíduo, tá? Daquele controller, ou do procurador, ou do ordenador. Não, olhar isso é olhar de forma menor a questão. Nós temos um problema institucional.
mas que exige um certo amadurecimento. Né? Exige um certo amadurecimento. Os próprios prefeitos, eles precisam normatizar melhor as competências para deixar claro para a procuradoria qual é o papel dela, qual é o papel dele. Eles entenderem esse papel, eles precisam se capacitar. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu falo muito, né? Tem alguns colegas que não gostam. Eu detesto a questão da aprovação das minutas. Quando entrei na AGU, eu achava que aquilo era atividade da advocacia. E aquilo ali eu tenho uma raiva quando vê uma minuta. E quando vê uma minuta assim, aquisição. Um dia desse, eu peguei uma aquisição, uma renovação de R$ 12.000 de um contrato. Dá desgosto, eu me sinto assim, meu Deus, é como se eu estivesse roubando, porque a gente eu sou bem remunerado, eu sou advogado da União, eu sou bem remunerado, e parar para analisar um contrato tão medíocre desse, assim, tempo, é recurso público que está sendo jogado fora. E não é esse o papel da advocacia consultiva. A advocacia consultiva, ela tem um papel muito nobre, que é construção de juridicidade. É debater com os órgãos de controle, discutir, auxiliar o aperfeiçoamento, é se aproximar mesmo do órgão de controle para dialogar. E vai se perceber, no dia que a nossa advocacia consultiva ela amadurecer para isso, e eu falo isso em todas as esferas, federal, estadual e municipal, no dia que ela perceber que o papel dela não é ficar fazendo checagem de certidão, o papel dela é construir tese e debater essas teses, ela vai perceber que nos órgãos de controle ela tem, obviamente nem sempre, mas na maioria das vezes, quadros extremamente qualificados, ansiosos para ter esse debate, esse bom debate, para buscar um aperfeiçoamento. Né? Porque hoje nossa leitura do funcionamento da administração, infelizmente, ainda é muito burocrática, é muito baseada no que você falou, no medo, na autopreservação. E aí, como o professor Marcos Nobre trata muito bem, já tratou em alguns artigos, a gente precisa cair em si e perceber que o maior problema das contratações públicas no Brasil não é a corrupção, é a ineficiência. Muito bom, Rony. Tocou em vários pontos que eu julgo serem sensíveis. E quando você fala em crise de identidade, isso eu percebo que acontece no campo prático. Eu tenho um contato bem direto com vários municípios e o que a gente percebe no campo prático é que existe essa questão de uma briga, de uma queda de braço, para ver quem tem mais força, se é o jurídico, se é o controle interno, se é a contabilidade. Então, nós precisamos, de fato, de capacitação, de investimento. Os servidores públicos precisam dessa valorização. Tem muito gestor público que vê capacitação e treinamento como despesa. E a capacitação, quando eu falo, é uma capacitação sistêmica de todos os servidores envolvidos no processo de compras. Porque, geralmente, quando a gente está ministrando treinamento, tem lá o pregoeiro participando. Ele fala, gostaria que o meu jurídico estivesse aqui, gostaria que o meu controlador interno estivesse aqui. Porque de nada adianta eu ouvir isso, você vai chegar lá no meu município, o jurídico vai barrar o processo, o controle interno vai barrar o processo. Não, o professor Rodrigo Pironti, ele não fala nem direito administrativo do medo, ele usa o termo direito administrativo esquizofrênico, que hoje em dia está uma loucura, está uma insanidade. O gestor público, na verdade, para ele agir e atuar, ele foi até tema do Congresso Paranaense de Direito Administrativo, né? Arte, coragem ou loucura. O que o gestor público precisa? Ele ser um artista, ele ser corajoso, ele ser maluco? Então, essa, infelizmente, é a realidade, o que a gente vem presenciando. E você bem disse, um advogado da União ter uma remuneração considerável, se nós levarmos como comparativo com advogados municipais, que muitas vezes são sobrecarregados, não existe uma individualização de conduta, segregação de funções, e daí vem aquela teoria da caneta paralisada, que dorme tranquilo, aquele que indefere o parecer, ele não pensa, muitas vezes, no próprio interesse público, nas políticas públicas que podem ser implantadas, mas sim na sua própria segurança, de não ser amanhã, no próximo dia, de alguma forma, pego de surpresa com uma ação civil pública de improbidade administrativa ou com alguma demanda dos próprios órgãos de controle externo. E quando você fala desse custo para avaliar um parecer, eu também fico pensando nos próprios procedimentos burocráticos que hoje em dia nós temos nas licitações para as modalidades tradicionais ou até mesmo para o próprio pregão. E daí vem muito bem a calhar com o que você falou do marketplace. Nós temos hoje
tecnologia disponível, tecnologia que permite uma economia, uma celeridade e ainda um controle ainda maior. Porque eu acredito que tudo isso faz com que tanto o controle interno, o controle externo, seja de Tribunal de Contas, seja de Ministério Público, ou da própria sociedade civil organizada, que é o controle social, observatórios sociais e tantas outras entidades, fique mais transparente e facilitado através das plataformas de marketplace, porque não tem mais sentido nós discutirmos modalidade de licitação, e daí vem o PL e vem falar de modalidades de novo. Para de falar de modalidade. Daí a gente vem falar de pregão. O que é bem o serviço comum? Agora vem o serviço comum de engenharia. Isso vai virar um problema enorme depois para ser debatido com órgãos de controle externo, controle interno. Não faz sentido. Vamos debater procedimentos, vamos flexibilizar, vamos dar autonomia para que o gestor público, principalmente em âmbito municipal, ele consiga colocar o seu plano de governo em dia. Porque o que acontece? O gestor municipal ele assume e não reconhece o território. E daí ele está procurando erros no gestor anterior. Muitas vezes ele nem se preocupa com o seu próprio mandato. Daí quando ele vê, já passou 1 ano, passou 2, daqui a pouco está chegando a eleição, e nós estamos em um ano de eleição. Daí vem à tona esse tema novamente de antecipação de pagamento, porque tem muitos empresários, como você bem disse, muitos gestores bons estão deixando de ser gestores, partindo para a iniciativa privada justamente por conta desse medo. Mas o que eu tenho visto são muitas empresas idôneas, íntegras, com uma capacidade fantástica de atender o poder público com preço vantajoso, com uma logística para entregar, não só na sua localidade ou região, mas no Brasil como um todo, mas eles estão se afastando. Não porque não existe um pagamento antecipado como regra, porque eu concordo com você, deve acontecer a posteriori. O interesse público sobressai sobre o privado. Mas o que eu tenho percebido é que nem aqueles 30 dias que estão lá na legislação via de regra, não vamos nem falar no prazo de 5 dias, que a maioria dos gestores até desconhece. Quando as contratações elas não ultrapassam o valor das dispensas do 24/2, o pagamento são 5 dias. Não vamos nem entrar nesse mérito. Vai a regra dos 30 dias. Então, tem muitos fornecedores que estão se recusando a participar de licitação ou a participar até de uma dispensa nesse período de Covid, porque ele não tem condições de aguardar os 30 dias. Imagina só se o poder público atrasar além desses 30 dias. Então, olha só que problemática, né, nós temos hoje e que vai virando uma bola de neve. Exato, exato. Assim, isso dois pontos que eu queria destacar disso que você falou. O primeiro é por que se paga mais caro na administração pública? Porque quando a administração pública traz um monte de custos transacionais extraordinários. Eu dei um curso para um órgão, por uma empresa, ano passado. Até hoje a empresa não recebeu. É óbvio, essa empresa, para contratar com esse órgão público, é óbvio que ela vai cobrar mais caro, porque tem um risco para ela. Tem um risco para ela de não receber, não só 30 dias depois, mas está há 120 dias sem receber. Isso é risco. E risco para o mercado vira custo. Esse risco que vira custo, ele tem 2 efeitos perniciosos para a competitividade. Ou ele reduz a competitividade, primeiro, ele reduz a competitividade e, segundo, quem fica com preço mais alto. Aí a administração paga mais caro e o pessoal publica no blog, na imprensa, pagaram X por um produto que na Americanas.com, na Amazon é Y, mas na Amazon você paga antecipado, recebe. Aqui não, é prerrogativa extraordinária, paga o que se quiser. É diferente, isso é custo transacional, isso afeta o preço. O Brasil precisa perceber, nós normalizadores precisam perceber que as prerrogativas extraordinárias, elas geram risco. Risco para o mercado é custo, e custo impacta o preço. Esse é um ponto que um dia eu espero a administração pública saia da sua arrogância normativa e perceba que funciona assim no mercado. Eu lembro que eu comecei a perceber isso jovem, quando eu comecei a estudar licitações, e na época eu gostava muito de pesquisar e passava anônimos nas sessões. Eu gostava de frequentar as sessões anonimamente. E eu lembro que era uma licitação de óculos, né? Não vou falar o nome do estado, numa determinada grau. Era uma licitação de óculos. E eu trabalhei em ótica quando eu era
pré-adolescente, eu trabalhei em ótica, né? Eu era office besta, não é nem office boy, eu era office besta. E você tinha 500 óticas naquela cidade. Ou mais de 500 óticas, quase 1.000 óticas naquela cidade. E sabe quantas apareceram na licitação? 3. Por que só apareceram 3? Essa é a pergunta que eu... Porque participar de contratação pública envolve um monte de custo transacional. Além do custo de... É difícil participar, tem que ter certidão, tem que contratar um advogado, tem que contratar alguém para saber ler o edital. Você ainda tem um risco de inadimplemento, enfim, as prerrogativas extraordinárias. Esse custo transacional prejudica a competitividade e amplia o preço da contratação. Então, esse é um ponto que eu espero que um dia nós entendamos isso no Brasil. E o segundo ponto, que foi o primeiro que você falou, envolve aquilo que os economistas chamam dessa, né? E eu tenho defendido isso em algumas palestras. A gente, no momento, e repito, eu não gosto de culpar os órgãos de controle, porque eu também vejo mérito no recrudescimento do controle, que foi a profissionalização na pública. Agora, há um retorno do pêndulo, notadamente marca muito a Lei 13.655, né? E falta as instituições assumirem suas posições e discutir, debater, dialogar com os órgãos de controle as posições jurídicas, né? Acho que essa é uma função muito importante da Procuradoria. Dialogar, conversar com o órgão de controle. Mas o que acontece? Nesse meio tempo, a gente está vivendo, na minha opinião, é uma tese, é algo que eu defendo particularmente, a gente está vivendo em alguns órgãos a chamada seleção adversa. O que é a seleção adversa? O economista americano, Arthur Akerlof, ele ganhou um prêmio Nobel com essa pesquisa. Ele fez uma pesquisa baseada na venda do que eles chamam de lemons, que é, aqui no Brasil a gente chamaria de abacaxi, né? Ou mamão, que é carro usado. Carro usado. E o que foi que a Akerlof fez na sua pesquisa? Ele mostrou que havia um motivo para algo que todo mundo sabe disso, né? Por exemplo, você sabe que se você compra um carro zero, e o carro zero é, sei lá, 140 mil, desceu da rampinha. Se na outra semana você quiser vender, você vai vender por 115, né? O carro perde um valor gigantesco depois que ele sai da loja. Saiu do 0 quilômetro, ele perde um valor gigantesco. E todo mundo sabe isso, né? Todo mundo, por que o carro com 3 meses, 6 meses é tão mais barato do que o zero na concessionária? Todo mundo sabe que isso é uma realidade. A questão é por que é assim. A pesquisa de Akerlof foi tentar demonstrar o porquê que é assim. E fazendo análise econômica, análise de comportamento, de incentivos, ele entendeu e ele desenvolveu a tese de que isso se dá por conta do que os economistas chamam de assimetria de informação. Quando, por exemplo, Tiossi comprou o zero e 2 meses depois ele quer vender, pode ser que é porque Tiossi comprou e aí ele disse, não, mas esse carro é muito grande, dá trabalho para estacionar, eu vou querer um mais esportivo, tal, para passear. A decisão foi essa, o carro é ótimo, é perfeito, ele viu que é legal, mas ele não é interessante. Então, sei lá, a esposa, Tiossi, não sei se é casado. Sim. É casado? Namora? Sim, casado, uma filhinha. Na verdade, nesse exemplo aí, eu ficaria com a SUV, que no meu caso ficaria muito mais confortável, levar o carrinho de bebê, ficaria bem tranquilo. Aí vamos imaginar, confinamento, né? Em casa, aí Tiossi aí engravida a esposa. E aí descobre trigêmeos, 3 meninas, mais 3 meninas. Nem a SUV vai dar mais, vai ter que comprar um outro carro maior. E aí, 6 meses, acabou de comprar o carro, Tiossi vai ter que vender o carro. Quando eu olho essa digamos, proposta de venda de Tiossi, eu digo, de comprar e está vendendo, isso é um mamão. Não é assim que a gente avalia? Tem alguma coisa errada, ele bateu o motor, esse carro tem algum problema, tem alguma falha. Isso por quê? Porque eu não sei a verdade, é uma racionalidade limitada. Eu não sei todas as informações, eu não sei o porquê realmente você está vendendo o carro. Isso faz com que o comprador desvalorize o carro usado. Ele dá o valor ao carro usado inferior ao que o carro usado teria, nesse seu caso específico. E aí isso gera a seleção adversa. Por quê? Tiossi, que tinha um carro perfeito em mãos, se sente desestimulado a vender o seu carro usado.
E já uma outra pessoa, né, Juninho, que tinha também um SUV, essa sim que ele bateu o motor, viajando muito, mamão, esse preço de mercado que dão para o carro usado, ele acha massa e vende. E aí o que foi que a Carlof percebeu nos Lemos, na venda de carros usados? É que há uma tendência de que carros com defeitos, sejam mais expostos no mercado de carros usados do que carros muito bons. Por quê? Porque para aquele carro muito bom, como ele vale mais do que o mercado de usado oferece, o proprietário muitas vezes se desestimula e não vende. Então, por que eu estou contando essa história, né, de Akerlof, da sua tese sobre a seleção adversa? É porque hoje nós estamos num ambiente em que bons gestores não querem ser gestores públicos. Bons quadros, honestos, não querem ser gestores públicos. Eu lembro de um aluno, um amigo meu, que uma vez ele me ligou para me confessar que ele estava num dilema grande. Ele é advogado, como você, jovem, estava fazendo a nossa pós lá na Bahia, e tinha acabado de receber um convite para ser secretário de Estado no seu estado de origem. Né? Secretário de Estado no seu estado de origem. E aquilo seria ele jovem, puxa vida, que honraria, que coisa boa. E ele cometeu a inconfidência, né, de falar para a mãe. Né? Então, no outro dia, a mãe já tinha falado para a família toda, já tinha preparado um jantar especial para ele, já estava falando para todo mundo, meu filho, secretário de Estado, meu filho, você é muito esforçado, e ele realmente é um grande profissional. E ele, no outro, depois, foi um dia que ele me falou, ele refletiu e disse, não vou assumir. E quando ele disse, eu falei, por quê? Ele compensa o risco. Seria muito bom para a minha vaidade, profissionalmente eu teria uma experiência certamente muito boa, mas eu não sei se vale a pena, eu acho que não vale a pena o risco. Por quê? Eu corro o risco daqui a 5 anos, 8 anos, por mais honesto que eu seja, estar respondendo a algum processo. Né? E eu estou na minha carreira advocatícia, sabe, engrenando super bem. Financeiramente, o que eu ganho na advocacia, eu não vou ganhar mais como secretário. Embora seja muito bom profissionalmente, a experiência seja muito interessante, ele decidiu naquele momento que não valia o risco. E aí é um problema. Quando eu não opinei, obviamente, acho que a decisão tinha que ser dele, mas aquilo me marcou, porque eu sei que não é isoladamente ele, isso não ocorre apenas com ele, ocorre com muita gente. Tipo, eu mesmo, se me chamasse para ser ordenador de despesa, eu jamais seria. Né? Então, isso é muito ruim, porque gera seleção adversa. Então, os órgãos de controle, eu percebo que isso já há uma reflexão nos melhores órgãos de controle do Brasil, né? Eu vejo isso por amigos, por exemplo, que trabalham no TCU, que trabalham na CGU, já há essa reflexão. O descimento exagerado do controle, ele pode ter uma disfunção. Porque pode ter certeza, a intenção do auditor é combater a corrupção, mas ele pode ajudar a corrupção. Porque se ele começa a tornar muito desestimulante ser gestor público, então o bom gestor, o bom agente público, começa a ter um desestímulo, um desincentivo para ocupar a função. E aquela função fica vaga justamente para aquele outro agente que não tem, talvez, as mesmas boas intenções e que olha para aquela cadeira e diz, puxa vida, mas ali qual é o orçamento anual do órgão? Ah, tá, 10% dali dá para pagar a ação por uns 50 anos. E aí você começa a ter uma seleção adversa. Então, isso já é uma reflexão que tem sido feita pelos bons órgãos de controle no Brasil. Perceber que eu não posso punir por punir. Né? Eu, sinceramente, acho que a punição tem que ser ainda muito mais rigorosa para o corrupto. Tá? Mas eu acho que punir o erro gera, muitas vezes, na maioria das vezes, talvez, gera disfunção. Que é afastar, gera esse medo. Repito, um medo às vezes exagerado. Às vezes o Tribunal de Contas e 1000 ficam preocupados. Né? Punir um, eu vejo muito na AGU. Né? Muita gente tem medo da responsabilização do parecerista. É raríssimo você ver algum apontamento do TCU em relação a um advogado da União. É raríssimo, raríssimo. Eu acho que eu devo ter visto 1 ou 2. Mas quase todos que trabalham têm preocupação. Às vezes, se não achar um acordo no TCU, fica preocupado em inovar. Né? Então, há um medo exagerado, verdade seja dita. Né? E faz parte justamente desse amadurecimento das outras instituições. Eu não culpo o órgão de controle, eu culpo mais nossas instituições que precisam amadurecer e assumir suas posições. Mas o órgão de controle
pode gerar essa disfunção. Graças a Deus, eu acho que os melhores órgãos de controle do Brasil já têm antenado, já têm percebido isso. Eu já vi discursos do ministro Benjamin Ziller sobre isso, do ministro Zé Múcio, o atual presidente do TCU, sobre isso, além de conversas com grandes professores da área que são do TCU, né? Como o professor Cláudio Sarian, o professor Davidson Barcelos, o professor Tiago Zagato. Muito bom, Rony. Essa questão da seleção adversa faz todo sentido. Eu tenho percebido isso no campo prático, boas pessoas deixando o serviço público, negando convites para virarem secretários municipais, secretários de estado, diretores, porque não só o seu patrimônio corre risco, como o seu próprio nome, a sua credibilidade. Então é isso que tem pesado muito nos dias de hoje. O que na prática deveria ser uma honraria, como você bem mencionou, muitos têm se preocupado mais com o pessoal, com o medo, com o risco, do que eventualmente a contribuição que ele poderia dar para a sociedade, para a coletividade, para aquela região na qual ele atuaria. E você tocou na questão sensível da responsabilização do parecerista. Eu tenho visto uma evolução da jurisprudência, tenho visto uma sensibilidade por parte dos órgãos de controle nessa questão da responsabilização, não só do parecerista, mas daqueles que manuseiam e instruem os seus processos. Mas eu tenho um caso aqui num determinado município, com pouco mais de 30 mil habitantes, que 14 advogados daquele município sofreram ação civil pública de improbidade administrativa. Agora me diz, quem daqueles pareceristas vai esboçar a sua opinião, uma manifestação em uma dispensa, em uma licitação convencional, ou que seja para fase inicial ou para fins de homologação? Então, isso criou um medo, isso gera um custo ainda maior para a administração pública, porque ela vai ter que buscar alternativas para solucionar toda essa situação que foi criada. Então, assim, é uma situação muito prejudicial que eu tenho percebido no âmbito dos municípios. Rony, infelizmente, nosso prazo aqui está se esgotando, né? Passou muito rápido nossa conversa, daria para tratarmos de vários temas que surgiram aqui durante o debate. Eu só tenho a agradecer, sinceramente, a sua disponibilidade, a sua participação, com toda certeza enriqueceu muito essa nossa série de lives. Tivemos vários questionamentos, vários amigos que colocaram apontamentos, mas infelizmente teremos que respondê-los via direct ou através de uma próxima live. E eu deixo aberto para você, para suas considerações finais. Desde já eu me despeço, né? Espero nos revermos em breve. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Josh. Olha, eu aqui agradeço muito o convite, viu? Fiquei honrado. Seu perfil é muito seguido, né? Eu vi muitos amigos aqui participando, amigos professores também. Entre os professores, viu, todos elogiando. Nós, inclusive, somos professores da mesma pós-EAD, de combate à corrupção, né? Então, já ter esse contato, não pessoalmente, a gente não teve aqui, mas essa participação no canal, licitações municipais, que é realmente um ambiente que exige muito aí de estudos municípios. Eles podem avançar muito nas licitações, né? Não ficando a reboque apenas da normatização ou legislação federal. Eles têm competência legislativa para a matéria específica, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito aos amigos que participaram, a todos os alunos, né? Agradeço as perguntas. Infelizmente, a gente acabou não entrando muito nas perguntas, mas realmente o tempo foi limitado, passou rápido. Mas DR boa, live boa é assim, passa rápido, né? Muito obrigado mesmo. Parabéns pela condução, você conduz muito bem a live. Eu já tinha visto em alguns que eu tinha entrado para assistir, já tinha, entre aspas, entrevistado. Eu tive a experiência prática da sua boa condução, sua boa mediação. Muito obrigado, tá? Maravilha. Temos aqui 35 segundos praticamente. Professor Rony, ele terá agora 2 lives, umas 18, outras 19, uma verdadeira maratona. Então, todo mundo que está aqui, continue seguindo o perfil do professor Rony, que teremos mais 2 horas de aula. E às 21 horas, eu e o professor Igor, que é o coordenador dessa pós que eu divido também o quadro do corpo docente com o professor Rony, estaremos também numa live aqui do portal Licitações Municipais,
falando de combate à corrupção, de compliance, nesses tempos de pandemia. Então é isso, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu, amigo. Valeu. Obrigado. Manda um abraço para o Igor.